Olá, olá pessoal. Oi, oi Cleide, bem-vinda. Oi pessoal. Então, vamos aqui ficar juntinhas e juntinhos para fazer a nossa meditação da semana. Daqui a pouquinho o Sérgio vai entrar. Oi, oi. Peraí que o Sérgio mandou aqui o pedido de participação. Estamos numa semana especial para gente da Terra de Rudá, né, pessoal? Estamos fazendo aniversário nessa quarta-feira. Oi, homem, tudo Fala, bem? mulher. Tudo bem e você? Tudo. Estava comentando com o pessoal aqui que a gente está nessa semana especial para nós, né? Ah, Da é. Terra de Rudá. Estamos completando 14 anos de trabalho juntos. A gente já viveu muita coisa, já experimentou muita coisa. E né, a Terra de Rudá 14 anos e o Tornar-se Presente desde 2014, né? Tudo 14. E, então é uma alegria para a gente poder comemorar, né, esse tempo em que a gente faz o trabalho que ama, compartilha e cresce junto de alguma forma, amadurece junto também, né? Então, É isso aí. agradecer que todo mundo que fica com a gente, que está junto no Tornar-se Presente nos trabalhos que a gente vem fazendo, né, ao longo do tempo, todo mundo participa dessa construção, né, especial. Então, então quarta-feira, o povo que está nos vendo e nos ouvindo aí, vamos mandar uma energia positiva para celebrar 14 anos ininterruptos, né? E claro que com a história da pandemia a gente deixou de fazer o trabalho assim ao vivo, mas vamos voltar ano que vem. Se Deus quiser, nós estamos aí de novo fazendo os retiros e tudo. Mas também foi importante essa parada porque a Terra de Rodar cresceu também para outros lados e aumentaram as saudades da gente poder se abraçar, de poder estarmos juntos e tudo mais. Deu um gostinho, né? É. Bem, então vamos lá, sejam bem-vindos todos que estão chegando. Hoje é mais uma meditação, sempre lembro porque sempre tem uma pessoa nova que chega, que toda segunda-feira nós fazemos uma meditação ao vivo no Instagram às 18 horas e ao longo da semana fazemos sempre às 18 horas ou em qualquer horário, em qualquer lugar que a pessoa possa dedicar um tempinho para se concentrar, observar a respiração, né? Sempre é bom lembrar que a gente não tem uma meditação, nenhuma técnica específica, né? A gente fala da importância de estarmos em estado de observação, estado de observação. Esse estado de observação, que é uma observação que é para fora e para dentro, né? No entorno da gente e dentro da gente também. Isso, quando a gente desenvolve isso ao longo do tempo, a gente vai acessando alguns silêncios e esses silêncios vão acessando também alguns conteúdos relevantes para a nossa caminhada, para a nossa jornada, né? Muita gente acredita, muita gente crê que a meditação é um instrumento de a pessoa ficar calma, tranquila, serena. Tem pessoas até que dizem o contrário, eu fico mais nervosa ainda quando eu tento meditar, porque eu não consigo, minha cabeça não para, eu fico mais agitada, eu sinto uma impotência, dor nas costas, sinto isso e aquilo, né? Mas quando a gente percebe que tudo que nos acontece em estado de observação é a própria meditação, isso vai nos levar a um lugar cada vez mais pleno, só que a gente tem que ter paciência com as travessias, né? Aliás, é o que eu vou falar hoje, no tema de hoje, passa também pelo tema das travessias. Bem, o tema da semana, antes de tocar, qual é o céu, né? Enquanto eu falo com vocês, eu e Lígia aqui, é, é sempre bom lembrar também que esse céu, ele não é um céu genérico que vale para o pessoal que está nos quatro cantos do planeta Terra, não.
Ele foi constelado aqui no Rio de Janeiro, segunda-feira, às 18 horas, assim como constela o mapa de uma criança que nasce em um determinado horário. Então, essa meditação, essa criança que essa meditação nasceu na segunda-feira, às 18 horas, e é a partir dali que, do ponto de vista simbólico, a gente começa a nossa semana, do ponto de vista simbólico. Então, quando a gente levanta o céu para o Rio de Janeiro às 18 horas da segunda-feira, o dia de hoje a gente encontra uma espécie de um binômio, né? De um lado, Netuno em Peixes, na casa 12, Netuno no próprio signo de Peixes, na casa 12, com ascendente Júpiter e Lua em Áries. E esta, a Lua, em quadratura com Plutão. Também Urano fazendo 90 graus com Saturno, ou seja, uma agressão recíproca de Urano e Saturno. Mas do outro lado, nós temos o Sol, a Vênus, a roda da fortuna em Libra, um signo mais sereno, mais tranquilo, mais harmonioso, o Mercúrio em Virgem e um grande trígono entre Marte, Saturno, Sol, Vênus em signos de ar. Bem, eu sei que tem gente aí que não estou entendendo nada, e também não, é bom sinal, se você não está entendendo, isso é um bom sinal, porque você provavelmente não estudou astrologia, não sabe astrologia, e se você estivesse entendendo tudo, eu ficaria preocupado, né? Porque então, não é para entender, mas é o tema assim que a gente extraiu. E lembra que o tema que a gente extrai é um olhar, né? A gente poderia ter extraído outros olhares desse céu. Mas o que foi dito? Que nós temos de dois lados uma espécie de cabo de guerra. Um lado, aspectos agressivos, é, ligados à quadratura e ao signo de Áries, por exemplo, que isso fala de impulsos, isso fala de reações fortes, e do outro nós temos o signo de Libra, o signo de Virgem, e uma grande pirâmide, quer dizer, um grande trígono em elemento ar, que é um elemento também ligado às relações, né? Bem, qualquer coincidência com o que nós estamos vivendo não é mera coincidência, porque os mandatos do céu, eles acabam dialogando com a psique aqui embaixo, com a nossa psique aqui embaixo. Então, por conta disso tudo, o nosso tema do dia 10, né, de outubro, que é um tema extensivo à semana, é o seguinte: barbárie versus civilização. De tempos em tempos, a loucura nos convoca. E aí vem um comentário. Quando da psique coletiva emergem pulsões autodestrutivas, faz-se necessário que uma força civilizatória se apresente para prevalecer o bom senso e a equanimidade. Isso parece meio óbvio, meio simples, mas vocês vão ver que não é. Eu vou repetir e vou comentar o comentário. Barbárie versus civilização, de tempos em tempos a loucura nos convoca. E o comentário: quando da psique coletiva emergem pulsões autodestrutivas, faz-se necessário que uma força civilizatória se apresente para prevalecer o bom senso e a equanimidade. E nós, por exemplo, quando nos afastamos da natureza, dos ciclos da natureza, quando a gente não desenvolve o psicólogo e a psicóloga que somos, quando a gente não observa como funciona o comportamento meu e do outro, a gente tem um desejo infantil de que a gente viva uma eterna primavera, né? Vocês reparem, nós temos 4 estações, as 4 estações são bastante díspares, cada um tem um dharma, cada estação tem um dharma, cada estação tem um propósito, tem uma lei, né? E se perguntasse ao ser humano, todos diriam: eu ficaria com a primavera, que, que são os meses das flores, já está mais quentinho, não está aquele calor intenso, né, do verão, e fica nisso. Só que a natureza, que não tem nada a ver com o nosso desejo de ego, ela faz com que da primavera venha o verão, depois o outono, depois o inverno. Cada estação vai trazer um tipo de desafio para a gente. Isso a gente sabe teoricamente, na prática a gente esquece. Mas o que eu quero colocar é uma coisa mais complexa, que é o seguinte: todo ser humano tem uma força construtiva monumental e uma força destrutiva monumental. Vou repetir essa frase. Todo ser humano tem essa força
muito intensa de construção e de destruição. Isso não é porque necessariamente a pessoa seja boa ou seja má. Dentro da estrutura da psique, a gente tem esse jogo de luz e sombra, como na natureza a gente tem um jogo de luz e sombra. Por exemplo, o calendário da luz, que trabalha com a luz, né? A luz é a autora da sombra. Sem luz não tem sombra. Sem luz, se a gente tira a luz, acabou a sombra. Entendeu? Então a sombra só vem porque tem luz. E a gente vai ao encontro da luz e acaba encontrando a sombra. Isso tudo está dentro da gente. Então a natureza nos mostrou em várias épocas ciclos de profunda destruição onde o homem nem pensava em existir. Por exemplo, no Permiano, houve uma emergência de um magma lá na Sibéria, né, de uma lava basáltica, que 90 e tantos por cento da vida no planeta foi extinta. Isso não tinha aquecimento global, isso não tinha ser humano, não tinha nada. Né? E a pergunta que a gente sempre se fez foi: para que a natureza tem de quando em quando um delete? Faz um delete ou faz um reset. Né? A própria natureza faz isso. Né? Claro que a gente pode piorar muito as coisas ou melhorar muito as coisas. A gente pode dançar com a natureza ou a gente pode também tentar enfrentá-la ou dominá-la, que são atos arbitrários que não têm nada a ver com a sabedoria. Há 65 milhões de anos atrás, na península de Yucatán, teve um meteoro que caiu e extinguiu os dinossauros, e foi graças a isso que os mamíferos vieram à tona, e nós estamos aqui graças, inclusive, a esse meteoro que caiu. Existem dezenas e dezenas de episódios. E na psique coletiva, na sociedade, nós temos forças destrutivas também, né? E que a gente não dá conta. A impressão que a força destrutiva está no outro. O outro é que quer destruir. Eu sempre quero construir. Isso é uma bobagem. Né? Evidente que é bom a gente fazer uma diferenciação entre um processo de destruição que é o auto-boicote, a auto-sabotagem, um desejo de auto-aniquilamento, de um outro inconsciente que é um desejo de mutação, de transmutação, de alquimização, de transformação e de destruição. Não é à toa que nas mitologias de todos os povos, de todas as épocas, a gente sempre vai ter uma figura, um atributo de Deus que é a criação, um que é a permanência da criação e outro que é a transformação da criação. Então, a gente nunca deve brincar, nunca a gente deve ser leviano com essa força destrutiva que há dentro de nós. Né? Então, a gente sempre tem que ficar atento, porque a gente cutuca o tigre com vara curta e aquilo que naturalmente emergeria como um processo de transmutação, muitas vezes passa a ser o horror, o trágico, né? Algo que foi cutucado na psique coletiva e que veio à tona com uma ferocidade, com uma gula, com um poder de devoração muito grande. Os tempos que a gente vive, né, o céu que a gente vem acompanhando nos últimos tempos, não é um céu suave, manso, sereno, tranquilo. Não, é um céu friccional. Né? O que não significa que exista céu ruim ou céu bom. O que existe é eu não sei lidar com isso ou eu sei lidar com isso. Tá? Então, quem não sabe lidar com os conflitos, com as aflições, com a própria sombra, com as dificuldades, esse é um céu ruim. Quem foi ao encontro da própria sombra e aprendeu aos poucos, está aprendendo aos poucos a lidar com ela, percebe que é um momento de extrema oportunidade, de extremo crescimento. A gente não só cresce quando expande. Muitas vezes, quando a gente contrai, é uma forma de crescimento. Por exemplo, introspecção. Você entra numa introspecção. Muita gente que deu um feedback da pandemia, que ficou confinado em casa, muita gente me disse o quanto cresceu naquele período. De um lado, pessoas morriam, sofriam, e de outro, pessoas aproveitavam aquilo para. Então, é como lidar, como saber lidar. Então, esse céu, ele é um céu que não é para principiantes, não é para amador. Sabe? Se você chegar de gaiato no baile, vai ganhar uma rasteira. Como é ganhar uma rasteira do céu?
é você não entender o que está acontecendo e sem perceber da tua cara tapa. Ou seja, consciência, discernimento, pé no chão, olhos bem abertos, porque a onda, né, a onda vibratória, a onda dos mandatos do céu é uma onda desafiadora de transformações, de morte e renascimento, né? E se a gente acompanhar os jornais, acompanhar as notícias na internet, na televisão, sabe muito bem do que eu estou falando no planeta Terra, né? É um momento atípico que se intensificou a partir de 2012 e mais ainda a partir de 2020. Aí foi realmente e está se intensificando. E eu termino a minha fala trazendo o calendário da luz, que é uma criação da Terra de Rudá, onde acompanha o movimento. Luz é informação, então cada dia e cada estação, em cada momento, você tem uma informação a partir da luz, né? Então, e nós temos como suporte o livro das mutações, o I Ching, que a gente se vale dos hexagramas, das linhas, como referência do caminho da luz ao longo de cada dia. Então, no dia de hoje, 10 de outubro de 2022, nós temos o hexagrama Vento sobre Lago. E o texto diz assim: a força da verdade interior depende principalmente do preparo e da firmeza interior. Se o indivíduo procura cultivar relações secretas de caráter particular, isso o privará de sua independência interna. A força da verdade interior depende principalmente do preparo e da firmeza interior. Se o indivíduo procura cultivar relações secretas de caráter particular, isso o privará de sua independência interna. Ao longo de ler o hexagrama, a gente compreende que quando você se vale de relações secretas por desejos oportunistas, por desejos de ganho pessoal, você acabará mais cedo ou mais tarde se privando da sua independência interna. Tem gente que tem a melhor das boas intenções e, numa primeira oportunidade, se vale de atalhos eticamente perigosos para conquistar coisas de interesse pessoal. Só que o I Ching, em vez de falar essa pessoa precisa ser presa, etc, etc, não. Com alguma delicadeza, o I Ching diz assim: isso o privará de sua independência interna. Quando você se sente refém de alguma negociata que você fez externamente para usufruto pessoal, você perde a tua liberdade interior. Gente, agora passo a palavra para a Lígia, agradecendo a presença aqui de todos, que está aumentando aqui cada dia, para a gente fazer a nossa meditação. Então, eu acho que quando o céu astrológico não está para principiantes nem para amadores, em outras palavras, quando as coisas em torno têm uma energia turbulenta, a gente precisa ficar no prumo mais do que nunca, né? E aí nesse período, a gente se utilizar da nossa meditação, né? Na hora que for possível, é fundamental, porque é algo que a gente pode fazer por nós mesmos da maneira mais, eu acho que conveniente e em termos de horário e tudo mais, mas nesse tempo é um tempo, então, da gente, cada um de nós poder se proporcionar a sua meditação, se possível diária, né? Porque isso vai ajudar para que a gente cumpra com a proposta dessa turbulência toda. Essa turbulência toda vem da fonte primordial. E ela tem o propósito, eu acho que exatamente fazer com que a gente verticalize, né? E encontre o nosso centro. Bom, então, pessoal, eu vou pedir que cada um de nós possa fechar os olhos agora, permanecer de olhos fechados. De olhos fechados, eu também vou pedir que você faça uma certa observação do seu corpo, veja se a posição está confortável, se não tiver, mude de posição e observe
lá da pontinha dos dedos dos pés, vem subindo pelo teu corpo até o alto da cabeça, observando se os músculos estão relaxados. Se não tiver, relaxa naquele ponto. Faz um passeio pelo teu próprio corpo. Bem, vou pedir ainda que você observe a tua respiração. Vou pedir que você faça 3 respirações especiais. Que você inspire o ar pelo nariz, um pouco mais profundamente do que normalmente você faz. E depois solte esse ar pela boca. Mais uma vez, inspire o ar pelo nariz. Deixe o ar preencher todo o teu pulmão e solte esse ar pela boca. Mais uma vez, a terceira e última respiração. Permita que o ar penetre pelas suas narinas e se expanda por todo o seu pulmão, por todo o seu corpo, por todo o seu ser. E solte esse ar pela boca. Mantendo os olhos fechados, faça contato com a força do seu coração. Eu vou ler a nossa invocação e você mantém os olhos fechados e a conexão com a potência, com a força do teu coração. Eu me convoco à prontidão. Com a força de meus mestres, em aliança à vontade que é em mim, eu cuido de meu corpo, que é a casa de minha alma. Com a força de meus mestres, em aliança à vontade que é em mim, eu cuido de minha alma, que é a casa do espírito. Com a força de meus mestres, em aliança à vontade que é em mim, eu cuido do ser que me habita e que em tudo habita, para que a consciência se desenvolva e propague amor aos 4 cantos onde haja desamparo. Que a fonte e suas hierarquias protejam nossos esforços.
Bem, mais uma vez quero agradecer a presença de todos. A gente se fortalece e fortalece a nossa egrégora. Quero pedir que vocês coloquem suas intenções na quarta-feira, 12 de outubro, do trabalho da Terra de Judá, para que também fortaleça a nossa egrégora toda, de todos juntos, não é? E na quinta-feira, dia 13, às 21 horas, o Sérgio vai estar entrevistando a irmã dele, minha cunhada querida, Vera Lúcia, aqui. Então, vocês estão todos e todas convidados e convidadas para participar dessa conversa, que eu tenho certeza que vai ser muito interessante, vai ser muito afetiva e vai ter toda uma profundidade também. Eu quero desejar que a força da nossa vontade interior, de cada um de nós, possa transbordar ao longo dessa semana. Que a gente se mantenha no prumo. Vai lá, homem. Agradecer a todos a participação e que vamos celebrar essa semana, a semana do aniversário da Terra de Judá, esse trabalho que nos nutre bastante, a todos nós. Tá? E é isso. Que a gente tenha uma boa noite, todos nós, e que a gente continue em estado de observação, que é um estado de observar. Ainda que a gente fale, ainda que a gente se mova, ainda que a gente jante, tudo, em estado de observação, que é o estado de presença, tá bom? Então, até agora. Beijo, boa noite. Que a gente possa descansar bem essa noite. E amanhã acordar bem também. Tchau, gente. Tchau, homem. Obrigada.